Estamos de volta, alunos, e agora nós vamos fixar e reforçar o estudo da videoaula anterior de geografia, que nós falamos sobre os tipos de erosão. Nós vamos perceber como esses processos mudam as paisagens. Bem, a partir da página 186, nós observamos que a erosão ela é provocada por diferentes fatores, como a água, as geleiras, os ventos e as ondas. A água ela é um elemento modelador natural na superfície terrestre, sendo ela líquida, água de chuva ou até mesmo a água do mar. Bem, dentro desses estudos nós observamos a erosão pluvial. Essa erosão ela é causada pelas águas de chuva. Elas provocam mudanças diversas na natureza. Também vimos a erosão fluvial, que são causadas pelas águas dos rios. Os cânions foram formados por essa erosão fluvial. E é de processo bem lento que isso acontece. Às vezes leva milhões de anos, lembra que eu falei, para acontecer? Como um terremoto, que eu citei até como exemplo na aula anterior. Temos a erosão marítima, que ela é causada pelas águas dos mares e dos oceanos. Nós vimos que essa ação ela vem sobre as ondas, né? As ondas das costas, que vêm sendo desgastadas e formam o grande relevo. Vimos também a erosão glacial, que são os nomes dados às geleiras, né? São as camadas de gelos que formam um acúmulo de neve e quando chegam ao mar formam o quê? Plataformas de gelo, aquelas placas, né, de gelo de diversos tamanhos que flutuam sobre o mar. Esses blocos, né, nós chamamos de quê? Icebergs, né? Bem, nosso planeta ele passa por várias, né? Passa e vem passando por várias transformações e alterações de ordem o quê? Natural. A natureza agindo, né, sobre o planeta. Nós vimos também, dentro desse estudo, a erosão eólica. Essa erosão ela é causada pelas ações dos ventos que ocorrem em rochas, né? Criam formas de verdadeiras esculturas, né? São aquelas rochas que vão se modulando, tomando formas que nós vimos na videoaula anterior. E o solo, né? O solo que, como exemplo, eu citei as dunas, né? Que são assim, ocorrem em regiões, em várias regiões, né? Que são denominadas por areias, certo? Então, bem, o conjunto de ações que alteram as rochas são chamados de intemperismo. É um tipo de processo erosivo que age sobre a rocha, desagregando os minerais que a compõem. Eu até citei como exemplo que cada pedrinha um dia foi o quê? Uma grande rocha, né? E depois se transformou em quê? Em areia, certo? A água, ela é muito importante, né? É um agente do intemperismo que em locais, quando chove muito, ela leva o quê? A divisão das rochas, tá? Entre partes, tá? À medida que as raízes, né, das plantas crescem, tomam força, vai causando o quê? Abertura, né, entre elas, entre as rochas. Então, às vezes,
ocorrem construções próximo ao mar e é pedido para as pessoas se retirarem dali por conta do perigo, né? Por quê? Porque a água, como eu falei, ela é um elemento natural. Ela é um elemento natural modelador da superfície terrestre. Então, tudo que é próximo ao mar, bem próximo ao mar, caso haja algum processo, né, maior da natureza, as pessoas correm risco de vida, tá? E aí são convidadas a se retirarem daquele local. E a gente vê isso muito, né? Muitos acontecimentos em relação a isso. É o ser humano tomando conta do espaço a cada dia mais da natureza, tá? Então esse é o nosso estudo em relação à fixação da aula anterior. Foi encaminhado um questionário pela plataforma Tule e vocês vão realizar esse questionário em cima do que está sendo falado sobre essa fixação e a videoaula também da aula anterior. E eu desejo um bom estudo para todos, tá?